Bem, dando continuidade à nossa aula, eu fiquei de falar para vocês alguns termos mais empregados na volumetria, que obviamente não tem nenhuma novidade. Vocês já viram isso na química analítica, tá? Então a gente vai só dar uma relembrada nesses termos específicos. Então, a solução padrão, né, que é uma solução de concentração exatamente conhecida, então elas são muito utilizadas nessas análises volumétricas. O titulante, que é a solução reagente de concentração conhecida, então essa solução a gente acaba padronizando para ter uma concentração exata. O titulado, né, que é o analito, é a nossa amostra que a gente pretende determinar essa concentração. O ponto de equivalência, né, que é o ponto exato em que a reação entre o titulante e o titulado se completa. E o ponto final da titulação, que não necessariamente é o ponto de equivalência. Por quê? O ponto de equivalência é quando você realmente finaliza ali, quando você finaliza aquela reação, quando você completa toda a estequiometria, quando todo o titulante reagiu com todo o titulado. Só que muitas vezes, para a gente detectar esse ponto final da titulação, eu preciso de um leve excesso do titulante. Então, esse leve excesso do titulante é que vai, por exemplo, reagir com o indicador, e esse indicador ele vai mudar a sua coloração e é onde a gente consegue perceber o ponto final. Por isso que nem sempre o ponto de equivalência, na maioria das vezes, ele não vai coincidir com o ponto final da titulação, a depender, né, de qual técnica que eu estou utilizando para detectar esse ponto final. Então, se for indicador, eu vou precisar normalmente um excesso do titulante. Então, depois que a reação se completa, tá? Quando eu tenho um ponto de equivalência, o indicador deverá provocar uma modificação visual nítida, normalmente, como eu falei com vocês, com excesso do titulante. Então, uma titulação ideal é quando você tem o ponto final da titulação coincidindo com o ponto de equivalência. A gente consegue isso em quais situações? Com titulações potenciométricas. Quando eu coloco um eletrodo, por exemplo. Então, se eu colocar um eletrodo e aí eu souber que em um determinado pH eu vou ter o meu ponto de equivalência, pronto, eu vou visualizar o valor de pH e vou parar de titular. Então, aí eu vou conseguir ter um ponto final coincidindo com um ponto de equivalência. Agora, se eu tiver que adicionar uma solução indicadora, eu vou precisar desse excesso. Bem, e alguns conceitos que eu já falei para vocês que a gente tem lá na farmacopeia para a gente entender quando a gente vira um método farmacopeico, a gente saber o que é que significa. Por exemplo, solução reagente, que vocês vão ver lá SR, é uma solução de concentração não exata, tá? Ela não tem a mesma precisão de uma solução padrão, empregada em ensaios qualitativos, como reações colorimétricas, para eu ajustar um pH, um indicador, né, acaba sendo, que eu não preciso ter uma precisão tão alta, e o seu preparo é descrito nos métodos gerais da farmacopeia. Então vocês vão ver muito essas nomenclaturas. E aí vocês vão ver lá SV, que é solução volumétrica. É uma solução de concentração exata empregada em análises quantitativas. Então, se vocês virem NaCl SV, essa solução tem que ser padronizada. E eu quero que a precisão com 4 casas decimais, tá? Então, a solução de concentração exata empregada em análises quantitativas. Após o seu preparo, ela é submetida à padronização para determinar a sua concentração exata, porque é através dela que eu vou quantificar outros fármacos, por exemplo. A solução indicadora, quando vocês virem lá SI, contém uma substância indicadora que vai revelar o ponto final de uma titulação, geralmente com mudança de cor. E aí vocês vão observar lá, fenolftaleína SI, alaranjado de metila SI. Então você vai lá na primeira parte da farmacopeia e ele descreve como deve ser preparado essa solução indicadora. E aí, resgatando alguns conceitos lá da química analítica, de padrão primário e padrão secundário. Então, o padrão primário é uma substância que tem uma pureza suficiente para que eu possa preparar uma solução somente pesando ela e diluir em um determinado volume. Então, essa substância ela tem uma pureza elevada. Tá? Então, quando eu vou, por exemplo, preparar uma solução padrão, através de um padrão primário, obviamente
A gente está pensando em uma solução volumétrica, tá? Pensando uma solução com concentração mais precisa possível. Então, a gente seca esse padrão. Então, por exemplo, bifitalato de potássio, o bórax, que é o tetaborato de sódio, de cromato de potássio, dato de potássio, cloreto de sódio, são considerados padrões primários. São substâncias que a gente encontra comercialmente disponíveis com essa pureza requerida. Então eu vou secar, por quê? Porque a maioria, né, desses sólidos, desses pós, eles têm uma certa higrocospicidade. Ai, gente, foi difícil falar aqui agora, tá? Eles têm afinidade pela água, então eles podem absorver a umidade do ar atmosférico. Então, se eu não secar esse padrão e pesar ele com a água, eu vou estar pesando a água junto. Então, eu já perco aí a precisão da minha análise. Então, o que a gente faz para fazer essa padronização? A gente tem que secar esses padrões antes de pesar. Então, normalmente, você vai pegar lá o bifitalato, vai pegar lá o bórax, você pega uma quantidade que dê para você fazer sua padronização, você vai colocar na estufa já pré-aquecida. Então, quando a estufa, a partir do momento que a estufa já tiver 105 graus, 110 graus, ou seja, a gente quer eliminar a água, então qualquer coisa acima de 110, né, já que o ponto de ebulição da água é 100, é suficiente. Então, eu deixo destampado dentro da estufa, vou ali aguardar pelo menos 1 hora. Então, para eliminar essa água, eu vou tirar da estufa. Eu vou pesar direto? Não, a gente já viu nas aulas anteriores que eu não posso pesar nada quente. Aí eu vou deixar esfriando na bancada? Também não. Se você deixar esfriando na bancada, ele vai absorver a água do ar atmosférico. Aí você perdeu toda a sua secagem. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse padrão que você, né, lá colocou na placa de PET, por exemplo, para secar, você vai colocar dentro de um dessecador para evitar essa umidade do ar atmosférico. Quando atingir a temperatura ambiente, aí você vai pesar. Você vai pesar esse padrão, você vai confiar, né, porque você eliminou a água que estava ali presente. Então, por isso que a gente, né, tem toda essa preocupação quando a gente vai preparar uma solução volumétrica, né, tendo um padrão primário. Então, o que a gente está pensando o quê? Essa solução ela vai servir de referência para eu quantificar, padronizar outras soluções ou quantificar um fármaco. Então, por isso que precisa todos esses cuidados. No entanto, outras substâncias não possuem essa pureza tão elevada. A gente não consegue encontrar, né, no mercado essa pureza, que é a coisa, às vezes, intrínseca mesmo de algumas substâncias, de você não conseguir encontrar com alta pureza. Mas são substâncias que são bastante úteis para a preparação de soluções volumétricas, para essas análises quantitativas. Então, isso é que muitas vezes nós chamamos de padrão secundário. Então, você prepara uma solução, por exemplo, de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio a gente não acha com essa pureza tão elevada. Então, a gente prepara numa concentração próxima da que eu quero. Eu quero uma solução a 1 mol por litro, vou preparar ela próximo de 1 mol por litro. Mas eu posso confiar? Não, eu não posso confiar que eu pesei tantos gramas de hidróxido de sódio que eu vou ter uma solução a 1 mol por litro. Aí eu vou ter que titular ela, eu vou ter que padronizar com um padrão primário, com um padrão, né, com uma substância que ele tem uma reação estequiométrica bem definida. A mesma coisa do HCl. O HCl comercial, esse PA que a gente tem lá no laboratório, a gente tem normalmente ele ou a 32% ou a 37%. Então, o HCl também eu não vou ter ele lá com a pureza tão elevada. Então a gente prepara, eu preciso de uma solução a 1 mol por litro de ácido clorídrico. Eu vou fazer meus cálculos, vou preparar algo bem próximo e depois eu vou padronizar. Assim como ácido sulfúrico, como permanganato de potássio e como hidróxido de potássio, que são alguns dos padrões secundários bem conhecidos. Bem, e aí a gente vai ver um pouquinho dessas aplicações, né, aplicação, preparo e padronizações de soluções volumétricas, que é o primeiro passo no laboratório de controle de qualidade. Quando você usa métodos volumétricos, você precisa ter todas as suas soluções devidamente padronizadas. Então, na análise farmacêutica, né, no doseamento de matérias-primas e de produtos acabados, a gente, né, se for análise quantitativa, é solução SV. Não tem para onde correr, eu não posso utilizar uma solução SR. Então, essas soluções, quando são aplicadas, você
vai ter lá, por exemplo, na farmacopeia, ele já vai dizer como você realiza a padronização. E claro, gente, tudo que é análise quantitativa, no mínimo triplicata. Não existe você fazer uma titulação e você já determinar ali a concentração. Então você precisa fazer sempre triplicata, às vezes uma quarta, porque às vezes aquelas 3 medidas, elas estão com coeficiente de variação acima de 5%, tá com desvio alto, aí você faz uma quarta. Que isso às vezes acontece com a primeira titulação. Então com a primeira titulação, às vezes se a gente não faz uma continha antes, a gente fica um pouco sem noção do volume que é gasto. E aí, quando você não tem ideia do volume que é gasto, você tem mais riscos de passar do ponto de equivalência. Isso não quer dizer que você vai, eu já sei que a primeira gastou em torno de 11 ml, aí eu vejo o aluno, desce até 10 ml de vez, sabe? Para a torneira da bureta em 10 e aí vai devagarzinho. Você simplesmente acabou com a sua análise, com a precisão. Por quê? Quando você tem um escoamento muito veloz na bureta, boa parte, porque assim, boa parte das soluções elas são incolores, mas uma boa parte delas, né, você tem uma perda ali na vidraria, você tem uma perda nas paredes internas da bureta. E aí o que está ali tudo perdido porque você escoou muito rápido, aquele líquido não deu tempo de acompanhar. E aí isso vai dar um erro enorme na sua titulação. Então, mesmo que você já saiba que vai gastar em torno de 11 ml, você não precisa ir tão lento, já que você já tem uma ideia do volume, mas você também não vai nessa velocidade. Você estabelece ali uma boa velocidade de gotejamento, né? E aí, óbvio, quando você sabe que está chegando próximo ao ponto final, você diminui essa velocidade de gotejamento para não passar muito do ponto, porque passar do ponto com o indicador não tem jeito, a gente tem que passar para o indicador desenvolver essa mudança de coloração. Então, eu não quero ver ninguém descer na bureta de vez. Professor, eu já sei que vai gastar 11, eu vou descer aqui até 10. Você está embutindo um erro enorme. Aí, às vezes, eu mostro isso para os alunos com permanganato de potássio, que o permanganato ele é violeta, ele é um roxo. E aí, com permanganato, a gente desce a bureta toda do permanganato e vê o tanto de permanganato que fica nas paredes. Aí, o pessoal consegue visualizar bem o que eu estou falando. Com solução incolor, a gente não consegue ter essa percepção. Bem, voltando aqui, como eu falei, sempre triplicata, às vezes a gente faz uma quarta. Eu sempre peço para os alunos prepararem 4 lermaias, porque o primeiro costuma, né? A gente às vezes passa um pouco do ponto, a gente ainda está um pouco sem noção. E aí, aqui a gente tem algumas formulazinhas para nos ajudar para calcular, né? Obviamente, graças a Deus que hoje a Farmacopeia Brasileira, a edição agora, a sexta edição, que lançou em 2019, está tudo em molaridade. Eles aboliram a normalidade, finalmente, glória a Deus. Então eu não preciso mais ensinar normalidade para vocês, gente. Você quer saber a idade de um professor? Quer saber se ele tem mais de 40? Pergunta se ele sabe calcular normalidade. Se ele souber, ele é aí início dos anos 80, porque eu aprendi isso na escola e no último ano, quando eu fazia lá o segundo grau, o professor já falava sobre química. O PAC, né, meio que aboliu a normalidade. Mas a farmacopeia brasileira, ela ficou anos e anos arrastando, quase 20 anos aí arrastando a normalidade nas suas edições, na sua quarta e quinta edição. Chegou na sexta, graças a Deus, alguém chegou e falou, chega de normalidade, ou então acho que a pessoa que gostava da normalidade já não devia estar na comissão, né? Eu suspeito que essa pessoa não estava mais na comissão ou foi convencida pelos demais colegas, né, talvez mais jovens, a tirar completamente a normalidade do compêndio, né, da farmacopeia. Bem, então o que nos interessa, né, para as soluções volumétricas? A molaridade. E como é que é esse cálculo da molaridade? Você vai pegar a massa do padrão primário, o que você pesou na balança, em gramas. Lembrar que sempre a molaridade ele é da gramas por litro. Então não esqueçam isso, senão você vai ter grandes problemas lá na frente. Então quem vai ser essa molaridade? É a massa do padrão, tá? Dividido pelo volume que foi gasto na bureta, pelo volume do titulante, tá? Vezes o mol do padrão primário. Então, esse número de mols, né, que às vezes é um conceito que a gente tem que pensar o seguinte, é sólido, tá? Então, eu titulei um líquido, o meu titulante, mas o meu titulado, que é o monalito, é um sólido. E aí, eu não tenho M1V1, M2V2, eu só tenho M1V1 para a solução titulante
E para o sólido? Para o sólido eu vou ter o quê? Eu vou utilizar o número de mols, tá? Porque você vai pesar ali, às vezes direto no Erlenmeyer, e vai solubilizar com um pouco de água e vai proceder. Você não tem uma solução, mas o número de mols ali ele é fixo. Então a gente vai resgatar aí esse conceito de número de mols para a gente entender aí como é que funciona esses cálculos. Então quem é o número de mols, gente? Vamos lembrar que o número de mols é a massa em gramas dividido pelo peso ou massa molecular da substância. Então o meu outro lado da equação que fica, né, um vazio, meu Deus, eu tenho M1V1, o que é que eu vou colocar do outro lado se eu tenho um sólido? Eu não tenho V2, né? Eu não tenho ainda uma solução, eu tenho um sólido. Então eu vou substituir isso pelo número de mols, tá? E aí o outro lado da equação vai ser o quê? O número de mols, que é a massa que você pesou, você estava na balança, você anotou, você tem esse dado, dividido pelo peso ou massa molecular da substância. Isso aí você vai no rótulo do frasco, ou vai na FISPIC, ou vai na internet, vai onde você quiser e você vai achar aí a massa molecular. Pronto, resolveu o problema, tá? Então, a gente vai ver aqui, M é a molaridade da solução volumétrica, esse M maiúsculo, M minúsculo é a massa do padrão primário, tá? E aqui a gente vai ter aqui o volume gasto. Então, para a gente calcular isso direto, a gente vai colocar aqui em miligramas e aqui o volume em ml, tá? Ou então poderia colocar em gramas por litro. Então aqui você acaba que tem uma equivalência, miligrama por ml. E aí a gente tem aqui, se a gente pegar essa fórmula da molaridade, a gente pode brincar com ela, né? Que a molaridade, ela é o quê? É o número de mols por litro. Então aqui, ó, é o número de mols por litro, né? E quem é o número de mols? O número de mols é quem? É a massa dividido pela massa molecular, vezes o volume em litros. Então aqui são rearranjos de fórmulas já conhecidas. Bem, então vamos para um exemplo prático, né? Para a gente ficar falando aqui desse tanto de fórmula e ver como é que isso funciona. Então, a gente, né, muitas vezes nós precisamos usar um procedimento chamado de correção, né, de calcular o fator de correção. Por quê? Como eu disse para vocês, por exemplo, o hidróxido de sódio, se eu pesar lá uma massa exata de hidróxido de sódio e completar o volume, né, vamos supor, meu plano era preparar uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, eu não vou ter uma precisão, não posso confiar que aquilo ali está exatamente 0,10000. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso padronizar. Como eu falei com vocês, o hidróxido de sódio não é um padrão primário. Então, ele reage com quem? Eu preciso procurar qual padrão primário disponível reage com hidróxido de sódio estequiometricamente. E aí nós temos o bifitalato de potássio. Então, o bifitalato de potássio reage com o hidróxido de sódio numa razão estequiométrica 1:1, que facilita muito a nossa vida. Depois a gente vai ver que já existem outros reagentes que a estequiometria não é 1:1 e aí a gente tem que ficar um pouco mais atento. E aí a gente vem calcular o fator de análise, que vocês vão ver isso o tempo todo na farmacopeia. Tá? Eu vou mostrar como é que calcula, né, se você não tiver esse fator de análise, porque vamos supor que você tem um método novo, um método que não é farmacopeico dentro do seu laboratório. E aí você, criando esse fator de análise, você facilita a vida dos analistas. Imagine, toda vez que chegar uma amostra, o analista ter que montar a equação, balancear, fazer todos esses cálculos para dar o resultado. Então, no laboratório a gente quer ganhar tempo, por isso que essas formulazinhas, elas são criadas para você inserir os dados direto e já obter o resultado sem fazer grande marabalismo, sem fazer enormes contas, tá? Então, a gente vai considerar, né? A gente pegou uma reação de estequiometria 1:1, por isso que eu posso fazer essas considerações. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, onde a estequiometria não é 1:1. E aí, o macete que eu falei para vocês, né? Molaridade do hidróxido de sódio, vezes o volume do hidróxido de sódio, vai ser igual a molaridade do bifitalato vezes o volume do bifitalato. Não dá, né, gente? Porque o bifitalato é sólido, eu não tenho solução. Então, quando vocês tentarem fazer isso, vocês vão se deparar, mas que molaridade, que volume se é um sólido? Aí que foi aquele rearranjo do número de mols. Porque quando a estequiometria da reação é 1:1,
significa que o mesmo número de mols de uma substância reage com o mesmo número de mols estequiometricamente da outra substância. Então, a gente vai o quê? Igualar aqui o número de mols. Então, o número de mols de NaOH no ponto de equivalência é igual ao número de mols do bifitalato de potássio. Aí, fazendo esses rearranjos, a gente colocando em número de mols, aqui número de mols do hidróxido de sódio, vezes o volume de hidróxido de sódio, tá? Vai ser igual a massa, né, que a gente viu. Quem é o número de mols? O número de mols é quem? É massa em gramas dividido pela massa molecular. Então, a massa que eu pesei, vamos supor que a gente pesou lá 400 miligramas de bifitalato, dividido pelo peso molecular. Aqui é o peso molecular do bifitalato. Então, se eu estou padronizando a solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, eu vou substituir 0,1, né? E o que eu estou fazendo essas contas, gente? Porque eu quero saber quantos ml eu vou gastar aproximadamente do meu hidróxido de sódio para reagir com 400 miligramas de bifitalato. Então, para eu calcular o fator de análise, eu preciso inicialmente saber isso, qual é o volume estimado, tá? Então, substituindo aqui, o que a gente vai ter, né? Eu quero saber o volume de hidróxido de sódio. Então, fazendo essas contas, ó, aqui está 400 miligramas, mas lembra que aqui essa massa, ela não pode ser em miligrama, ela tem que ser em grama? Então, a gente coloca aqui em grama, 400 miligramas equivale a 0,4 gramas. Então, lembra das nossas aulas iniciais dessas conversões, vocês têm que saber fazer isso de olho fechado. Então, aqui o volume de hidróxido de sódio vai ser o quê? 0,01958 litros, tá? Porque essa minha fórmula, ela dá o quê? Em litros. Aí, para facilitar, né, gente, vamos transformar isso para ml, é só multiplicar por 1000, isso equivale a 19,58 ml. Isso é o volume, é a expectativa, tá? É o volume que a gente espera de uma solução a 0 mol por litro reagir com 400 miligramas de bifitalato. E aí a gente vai entrar na questão do fator de análise, a gente vai chegar lá. Bem, então eu sei que uma solução de hidróxido de sódio a 0 mol por litro, eu vou precisar de aproximadamente 19,58 ml dela para reagir com 400 miligramas de bifitalato. Beleza. E aí a gente vem o fator de análise, que a gente vê todo na farmacopeia. Então, o fator de análise, o que ele significa? Quantos miligramas, quantos ml, para 1 ml, quantos miligramas a gente consegue reagir. Ou seja, cada ml de hidróxido de sódio a 0,1, ele é capaz de reagir com quantos miligramas da outra substância, do bifitalato. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Nós já descobrimos que para eu reagir, para eu realizar a reação completa com bifitalato, de 400 miligramas de bifitalato, nós precisamos de um volume de 19,58 ml. Então, 19,58 ml da solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro reage com 400 miligramas de bifitalato, assim como 1 ml, então eu quero saber essa relação para 1, reage com X miligramas. Então, meu fator de análise é de 20,42. Isso aí vocês vão ver direto na farmacopeia. Graças a Deus ela dá para vocês, mas aqui eu estou mostrando como vocês chegam nesse fator de análise, caso você esteja usando o método, a adaptação do método farmacopeico, que não tem essa pesquinha para vocês. Então, isso significa que cada ml de uma solução de hidróxido de sódio a 0 mol por litro reage com 20,42 miligramas de bifitalato. E aí, com os exemplos, vocês vão entender melhor por que o fator de análise é tão útil, tá? Então, na próxima aula, a gente continua, né, falando aí também do fator de correção.